Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Além do Mais. Nosso podcast tem dado muito o que falar, Desirê. Tenho visto aí na rede social, está crescendo, porque a gente tem trazido um novo jeito de contar a história. E hoje a gente vai falar sobre como se reinventar para ter um negócio de sucesso. Para isso, a gente trouxe uma família que se reinventou ao longo da história e vem se reinventando para construir uma empresa com números impressionantes, Desirê. Ei, gente, eu sou a Desirê e estou aqui para trazer essa história simplesmente inspiradora. Então, Mariano, quer se emocionar? Toma, bebê, que hoje a gente vai. Figura. Bem, então hoje a gente vai conversar com a Norma e com o Diogo Souza Gomes, mãe e filha, diretora-geral e CEO do Grupo Souza Gomes. O Grupo Souza Gomes é um grupo, é uma empresa que a gente nem pode chamar muito de imobiliária, tamanha as diferenciações que ela já tem. Ela já existe há mais de 42 anos, tem mais de 230 lançamentos exclusivos. Ele é a parte que fala dos números, aí tá lá tudo bonitinho. Vai, Mariano. Pode Obrigado. Continuar. Mais de 24 mil imóveis vendidos, mais de 10 mil imóveis alugados, mais de 100 mil clientes atendidos, com atuações nos estados de Minas Gerais e outros estados. É uma empresa assim, gigante, com números muito bacanas. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bem-vindos. Obrigado pelo convite. Que bom poder estar aqui contando um pouquinho da nossa história para a audiência, sabendo que o programa é o número 3, né? Então, esperamos trazer bons movimentos aí para o podcast. Boa, a responsabilidade é grande, hein? Não tenho a menor dúvida. E assim, foi o que eu falei no início, né? Obviamente, os números são vultosos. Vocês são benchmark, ninguém tira isso. Mas tem uma história por trás disso. Uma história de dor, de desafio, de coragem, de uma mulher simplesmente incrível. Que nasceu. Já se emocionou. Eu tem lenço aí? eu vou começar e não vou desmerecer, porque o fruto nunca cai longe do pé, não é não, Norma? Graças a Deus. Os dois caras juntinhos na raiz, assim. E uma raiz forte, né? Norma, a empresa de vocês começou há 42 anos atrás. Sim. E ela... Conta pra gente como é que ela começou. Começou em 1980, fundada pelo Roberto, meu marido, né, com a sede na Rua São João 212, né? Uma ousadia já para a época, né? Ele inaugurar a empresa, assim, sem ter ainda tanta bagagem, né, de uma imobiliária. Era corretor, gostava do ramo, mas era visionário, né, muito carismático com venda, e a empresa logo foi um sucesso, muito querido, né, muito inovador. Diogo tem a quem puxar, porque naquela época ele já era inovador. Quando você pega algum jornal da época, né, o histórico todo, ele já fazia bastante coisa diferente para a época, né? Então, uma empresa que eu fui poucas vezes visitar, né, porque eu não trabalhava com ele. Então, quando eu assumi a empresa, foi após o falecimento dele, né? Que aí foi uma ousadia, realmente, e eu, cheia de coragem, com medo, claro, mas eu, na verdade, fui assumir a empresa meio que para tomar pé da situação, ver o que estava acontecendo na empresa, para fechar a empresa. Norma, quantos anos você tinha? Quantos anos os seus filhos tinham? E como é que era o relacionamento? Você era dona de casa? Você não sabia nada da empresa? Era um mundo completamente à parte da realidade que você vivia na época? Completamente. Eu era dona de casa, eu tinha 36 anos, o Diogo tinha 12, o Vitor tinha 7 anos, e era uma dona de casa assumida, feliz, tá? Deixando claro que eu não arrependo de nada, como eu te disse pessoalmente outro dia, eu não fico lamentando e nem olhando para trás, tá? Eu olho para frente e acredito piamente que a gente vem a esse mundo com alguma missão
que já está determinada. E eu acho que a minha foi essa, é contar uma história, fazer alguma coisa em prol de pessoas, que eu gosto muito de gente, então poder tornar pessoas que chegam até a Souza Gomes, tanto clientes como colaboradores nossos, pessoas que sejam realizadas, que sejam felizes. Então, isso é muito legal. Mas, assim, eu não trabalhava depois de casada, mas menina, eu sou de Carangola, com 15 anos de idade, eu já trabalhava no comércio. Família muito simples, precisava de trabalhar para ajudar a minha mãe. Então, eu trabalhava numa loja de roupas. Interior tem muito essa loja, assim, grande, que tem um ladinho que tem roupa, e do outro lado, uma loja que meu patrão era um turquinho, muito querido, e que vendia tudo, de panela, revólver, tudo, né? Vocês já viram, é o famoso, assim, como se fosse um armazém mesmo de cidade interior, né? E a esposa dele tinha essa boutique ao lado. Trabalhei muitos anos ali até casar. Com quantos anos você casou? Com 22. O Roberto era de Carangola também? A família era de lá e ele ia a Carangola visitar a avó nas férias. E numa dessas idas, eu com 15 anos, ele com 18, me viu, apaixonou, entendeu? E foi lá em casa, pediu meu pai para namorar. Que era assim, né, gente? Pensa quantos anos atrás a coisa era muito lúdica. Então, foi. E namoramos 7 anos. Ele morava aqui em Juiz de Fora, né? Ia lá só nas férias. Então, foi um namoro longo, né? Aquela coisa de cartas, né? Não tinha celular, né? Então, assim, foi uma coisa romântica. E, bem, nos casamos, eu com 22 anos, e vim para Juiz de Fora. E aqui, o Roberto era muito ciumento, então, primeiro pedido, vamos dizer, não queria que você trabalhasse fora. Falei, tudo bem, eu vou ser dona de casa, vou ser mãe, desde que você continue ajudando a minha mãe lá em Carangola. Ele foi fechado. E assim fui, sempre fui uma dona de casa, assim, eu não falo isso, gente, assim, com demérito nenhum. Não, ao contrário. Eu adoro. E até hoje. Eu adoro ser dona de casa, eu adoro cozinhar, eu adoro cuidar da minha casa, sabe? Sempre gostei, sempre levei filhos no colégio, busquei. Mãe mesmo, tradicional, entendeu? Só que com a morte dele, né, as coisas mudaram, né? O Roberto ficou 2 anos doente, né, tratando de uma hepatite, fila de transplante de fígado. Foram 2 anos muito sofridos, tá? Esses 2 anos te preparou ou o seu chão caiu quando ele faleceu e você se viu com 2 crianças e tendo que encarar esse desafio? Não, não me preparou, porque eu e ele, nós dois, éramos muito otimistas, os dois. Ele tinha tanta convicção assim de que ia ficar bom, que quando eu sugeri dele fazer um transplante fora do Brasil, ele falou assim, não, vai dar tudo certo aqui, e se eu tiver que viver, vai ser aqui. Entendeu? Então, foram 2 anos, assim, sofridos que eu falo, porque ele ficou, além de ficar na fila de transplante, a gente ia muito a São Paulo. Você lembra disso, Diogo? Lembro. Já tinha 11 anos quando ele adoeceu, né? Então, lembro bem dessas idas malucas para São Paulo aí para o tratamento. Mas você se sentia blindado? Tipo assim, você não acreditava, otimista também? Não, meu pai vai sair dessa. Eu acho que com 11 anos não tinha ainda essa visão, né? Mas ele era, como minha mãe falou, ele era tão otimista que a última conversa que eu tive com ele foi no dia do transplante, no 6º dia do transplante, já tinha sido operado e tal, e no telefone ele ligou e tá tudo certo, papai já tá aí, vai dar tudo certo. Ele sempre foi assim, então Seu mundo caiu. nunca deixou passar esse pessimismo para ninguém da família. Acho que bem pelo contrário. E quando chegou a notícia? Não vou te falar que eu lembro 100% da reação, mas com certeza foi um baque gigante na família toda, né? De repente, sem o pai, a mãe Nossa. nova,
E o outro irmão mais novo ainda, então... Norma, ser mãe é um desafio gigante. Ser mãe de 2 filhos já é gigante. Ser mãe, viúva, mais ainda. E aí ainda vai acrescentar uma outra coisa que é ser empresária. Do ponto de vista de empresária, quais foram assim, os principais desafios que você, tendo que coadunar a vida de mãe e empresária, que você mais sentiu? Mais que isso, ficar a par do negócio que você não sabia nada na época, né? Não, talvez mais do que isso ainda. Ficar a par de que você achava que ia ter uma condição de sustentar seus filhos e quando você viu a realidade do negócio que você não sabia nada, você não só estava começando uma empresa do zero, mas como estava reabrindo uma empresa que, graças a Deus, tinha um nome muito sólido e querido na cidade, mas devendo a alma, porque eu falo que ela não recomeçou seus legumes do zero, ela começou do negativo, né? E muito negativo. Então isso tem uma influência muito grande para quem é empresário e está ouvindo a gente, sabe o quanto que é difícil isso. E como é que foi? Porque realmente, né, além dos 2 anos de tratamento, viagens de idas e vindas a São Paulo, né? E isso, o dinheiro sai, que é uma facilidade quando você, né, tá doente. E aguardando, enquanto a gente ficou 2 anos na fila de espera do transplante, a gente ia todo mês para lá para fazer os exames, para ver como é que estava a urgência, né, do transplante, esperando o órgão, né? E isso, eu tranquila dentro de casa, fazendo tudo, indo com ele, voltando, mas sem saber da situação financeira da empresa. Entendeu? Ele também, por outro lado, deixou a empresa de lado nesses 2 anos. Viver é mais importante do que cuidar do negócio. Sim, né? sim. E talvez pelo otimismo exagerado dele, ele não se preocupou em resguardar que algo podia acontecer e deixar alguma coisa um pouco mais blindada ou mais preparada para, se o otimismo não funcionasse, né, como que ela ia ficar daqui para frente. Mas isso era tão dele que também não dá para criticar, não dava para ser diferente. Quem conheceu ele sabe que não dava para ele fazer diferente, porque ele não ia morrer. Não tinha essa opção para ele, entendeu? Uhum. E você está emocionado e emociona mesmo, porque nesses 2 anos da dor dele, ele não passou isso para vocês. Então vocês não tiveram aquele calvário. É uma proteção, ele blindou vocês. Pessoa mais otimista que eu conheci na vida, né? Sempre, muito otimista. Então achava que ia dar tudo certo realmente, né? E você também vibrando na mesma, a gente né? também, né? Aí, infelizmente, o Diogo fala que ele ligou, realmente é porque ele fez o transplante, aí no 7º dia deu rejeição, aí apareceu outro órgão de um rapaz de 17 anos, acidentado, aí foi a Campinas buscar o órgão e tentou o 2º. Aí na cirurgia do 2º transplante é que ele realmente faleceu na cirurgia, sabe? Às 18h30 pontualmente. Era a hora, não tinha jeito, né? Na hora. Deus chamou Eu falo isso porque eu que sou toda mística, toda assim... Mística não, eu tenho uma espiritualidade muito aguçada, né? E é inesquecível, porque é uma cena assim que eu nunca contei em nenhum podcast, em nenhum bate-papo. Eu estava na janela do apartamento da minha amiga que me hospedava durante muitos anos lá em São Paulo, esses anos todos, eu tive muito colo. Aí eu senti uma angústia muito grande e cheguei na janela assim do apartamento, ela falou: "O que foi? Você está com falta de ar?" Falei: "Tô. Agora acabou tudo." Você sentiu? 18h30. E ele tinha... Quem não acredita nisso vai até achar graça de eu contar. Mas eu acredito, tá? Ele tinha um relógio Eu também. que estava na cabeceira do quarto, e o relógio parou, 18h30. E, acreditem ou não, Acredito. o meu irmão era doido com esse relógio, e eu dei de presente para o meu irmão. Ele botou bateria nova e tudo, achando que não estava funcionando, né? O relógio nunca funcionou. Nossa. Então, assim, são coisas que me rodeiam, histórias que me rodeiam, que me fazem cada dia mais acreditar que tem uma força maior, que tem algo mais forte do que as nossas vontades, né? Então, bem, aí acabou ali,
a história, né? Claro, aquela dor enorme, vir, chegar aqui, tudo foi muito difícil, momentos assim que são horríveis, até de reviver e dói muito. Aí, vem em casa 7 dias esperando, após a missa de 7º dia, é que eu fui realmente conversar lá em casa com os meus cunhados, todo mundo em volta de uma mesa, e me perguntaram exatamente: o que você está pensando em fazer da sua vida agora? Eu falei: olha, primeiro eu vou organizar para fechar a imobiliária. Mas você está pensando em viver do quê? Aí é que eu fiquei engasgada na minha linda cabecinha de dona de casa, eu ia viver de renda, né? De que eu não sei, mas eu ia viver de renda, aposentadoria, aluguéis, sei lá o quê. Gente, foi assim, dormi chorando, rezando, e no dia seguinte levantei, mudei roupa, cheguei na cama dele. Onde você vai, mãe, que você está pronta para sair? Era um termo, né? Você fala, você está toda pronta para sair. Eu falei assim, eu vou abrir a imobiliária. E fui. E é a cena mais inusitada da minha vida, eu entrar na imobiliária e olhar para a cara de todo mundo assim. Sabe quando você vê assim, gente, o que essa mulher está fazendo aqui? Né? Aí pedi a colaboração de todos que eu tinha ido para reabrir a imobiliária. Mas, na verdade, eu fui para saber o que estava acontecendo, me inteirar, porque o Roberto sempre me deixou muito À parte. protegida, numa redoma, né? Super feliz. Toda vez que eu conto isso, gente, é importante eu deixar claro que faria tudo igual. Não arrependo de nada. Né? Como eu te disse, é a minha história. E aí, o tempo foi passando, 1 mês, 2 meses. No 3º mês, eu estava na imobiliária num sábado, sozinha, lendo papéis, olhando e tal. E chega um senhor, ainda na São João, né? Chega um senhor, fala assim, já fechou? Eu falei, não, mas posso falar com o senhor? O que o senhor quer? Aí ele falou assim, eu estou procurando um apartamento e eu queria ver se alguém podia me atender, mas eu estou vendo que a senhora já está fechando. Eu falei, não, mas eu vou atender o senhor. Aí ele foi me pedindo o que ele queria, um apartamento de 3 quartos, com suíte, que tivesse uma varandinha, com churrasqueira, e que tivesse uma salinha de televisão, seria muito bom também. Falou o valor do imóvel que ele queria. Ele trabalhava na CEMIG. E ele queria esse imóvel perto da CEMIG. Entendeu? Aí eu falei, eu vou procurar, vou ver alguma coisa que eu possa atendê-lo. E ele foi embora e eu fiquei com aquilo na cabeça. Procurando, vendo o que eu tinha e perguntando aos corretores que já estavam lá, né? Claro, isso na segunda-feira. Lembrei de um detalhe. Nós temos um grande amigo que, inclusive, estava conosco no dia que o Roberto faleceu em São Paulo. Amigo de coração, de verdade, parceiro. Ele comentava de vez em quando que tinha vontade de vender o apartamento dele e comprar uma casa. E eu liguei para ele. O apartamento dele tinha tudo que o homem tinha me pedido, porém, era em Santa Luzia. Para quem está ouvindo o podcast não é de Juiz de Fora, é igual São Paulo, Zona Leste e Zona Oeste. Entendeu? Tem nada a ver uma coisa com a outra do que o cara tinha pedido. Boa, Diogo, boa. Então, foi Boa, isso. boa. Aí eu liguei para ele, né? Pedi para ele ir lá na imobiliária e ele falou comigo, podemos ir lá ver então. Aí eu perguntei para ele se ele estava de carro. Ele falou, mas não é aqui pertinho? Não, não é muito pertinho, não, mas é tudo que o senhor quer. É ali. E assim, quando nós chegamos lá, ele falou assim, ai, dona Norma, nós estamos longe, né, já, assim. Eu falei, não, vamos lá, já tão pertinho aqui, vamos lá, que é meu primeiro cliente, minha primeira venda. Vamos lá. E assim, entrou, encantou, mora lá até hoje. Olha. Que sucesso. Quando a gente fez 40 anos, agora ele foi na imobiliária Eu fui lá, fez né, na casa fez um dele. depoimento pra gente dos 40 anos e tal, foi muito bacana.
Foi Tô lindo. arrepiado. Sim, tô arrepiado. É, E aposto que você ainda vendeu a casa pro isso é ex-proprietário. óbvio. Dia É seguinte, porque você era muito amigo, não tinha jeito de fugir, né? Entendeu? entendeu? Esse era amigo. Não, mas Achei a casa que ele queria, né, no Jardim Glória, né? Mora lá até hoje. Olha, Então, por que que eu gosto de contar isso? Você fala, qual o momento que você decidiu que você ia continuar a imobiliária? Foi esse momento. Porque quando eu recebi essa comissão, que eu até esses dias estava lembrando disso, falei, só de curiosidade, vou dolarizar isso aqui, seria 16 mil reais hoje. Então, na época, quando eu recebi a comissão, que eu olhei assim, eu falei, ô gente, pensei, né? Claro, não falei isso com ninguém. Eu vou dar certo nesse negócio. Eu vou pagar todas as contas, daí eu vou ser corretora. Foi o dia que eu decidi que eu não ia fechar imobiliária, que eu não ia vender imobiliária, que eu ia ser corretora. E eu hoje continuo te dizendo, né, com esses anos todos, diretora da Souza Gomes, o que eu gosto é de ser corretora. você gosta de estar na rua Eu, com o cliente. eu gosto de gente, eu gosto de encontrar a casa que a pessoa sonha, fazer um bom negócio, sabe? ô nó. Ouvir, eu tenho paciência, eu não só ouço como eu presto atenção, E conseguiu sabe? vender 11 unidades para a mesma pessoa de um prédio. Chique. Conversando, ouvindo, nasceu para isso. Eu gosto, então assim, inclusive as pessoas acham, né, Diogo, que eu vou na imobiliária, por acaso, eu atendo cliente até hoje, eu saio, eu trabalho sábado, eu trabalho o dia que for preciso, porque eu gosto. E com isso eu fiz grandes amigos, que são amigos de verdade, na corretagem. Você disse assim, você chamou muita atenção sobre o fato de, quando você se colocou lá atrás como dona de casa, que não estava depreciando nada. E eu queria até dizer mais que isso. Esse momento que você esteve ali foi um momento importantíssimo para a criação dos filhos que você tem hoje. Ah, com certeza. Você está ali com eles. A Aham. formação inicial deles fez com que eles também tivessem essa estrutura para estar do seu lado, como estão hoje, né? Com certeza. Montando a empresa. E para Aí, quem vive em casa com uma mulher e 2 filhos, que agora por acaso é o meu caso também, a minha mulher com os 2 filhos, que por acaso hoje é aniversário de um deles, Olha, cara, gente, dá muito mais trabalho do que trabalhar na empresa o dia inteiro. Então, ser dona de casa, ser mãe, dá muito mais trabalho. você começou, Diogo, na empresa muito cedo, né? Comecei muito cedo. Eu vi com 16 anos, você já pediu emancipação para trabalhar? Não, comecei a trabalhar com 15 anos de com 15? idade. e com Então, 13 ele ficava por lá só sobrevoando. não, assim, Juiz de Fora é muito pequeno, né? Uhum. Estudava na academia, então depois do almoço descia o calçadão, almoçava na rua e ia para a imobiliária ajudar. Então, comecei lá meio que despretensiosamente para poder realmente ajudar. Porque a história que ela conta, da parte lúdica dela, a realidade, o buraco é muito mais embaixo. Né? Imagino. Foram anos bem mais complexos do que ela conta. Quando a gente saiu da São João, e ela, para reduzir custos e sobreviver, fomos para a parte baixa da Rua Alfield, num prédio no 2º andar, sem placa, numa salinha de 60 metros quadrados. Então, eu comecei a ir para lá muito mais para poder ser um suporte ali de ficar na recepção para a secretária almoçar, de fazer serviço de banco à tarde, de fazer o contrato na máquina de escrever, de limpar banheiro, de fazer cafezinho, porque todas aquelas pessoas que ela falou que entraram e perguntaram, o que você está fazendo aqui? Todas elas saíram da Souza Gomes. Né? Então, dos 30, 40 funcionários que tinha naquela época, ficaram 2, 3. Eles não confiaram. Porque era improvável, Aham. mas não era impossível. Né? Então, essa talvez seja a grande diferença das mulheres para nós até. Verdade. Porque concordo. talvez se fosse um homem tivesse desistido mais fácil. Mas uma mulher com 2 filhos para criar O instinto é outro. faz o improvável virar possível muitas vezes. Então, foram anos difíceis que eu comecei a cair ali de paraquedas realmente para poder ajudar no que dava. Né? Até que um certo dia, já com 15, quase 16 anos, descobrimos que um dessas pessoas que tinham ficado tinha dado mais um tombo, a gente já estava devendo até as cuecas, e aí
estávamos devendo mais do que a gente imaginava. Foi quando ela acabou me emancipando, eu desde os 16, muito pelo fato dela gostar de ir para a rua e de até muito pouco tempo atrás, aí 2008, a empresa ser sustentada 50% das vendas por conta dela, né? Então ela precisava estar na rua, porque o corretor só vende na rua, e eu era o cara que ficava na empresa. Então foi logo ali que eu comecei a realmente assinar pela empresa, fazer o administrativo do negócio Com 16 com 16 anos de idade. Aí depois até entrar na faculdade. Eu falo que de 94, quando meu pai morreu, até 2005, 2004, ali, quando eu estava formando, a gente viveu para pagar conta. Né? Literalmente vivemos para pagar conta para poder sobreviver. Né? Que fala em Isso- Minas na isso- cabeça. E sabe o que ajudou nessa época, que eu acho muito importante, e eu gosto de relevar muito a minha família, é os meus irmãos. Eu tenho, gente, são 4 irmãos, mas um mora em Brasília, né? Mas os 3 que moram aqui, Norma, vai trabalhar, vai cuidar da imobiliária, dos seus problemas, deixa os meninos por nossa conta. E a avó, né? Claro, a minha mãe, gente, é claro, isso aí foi um pilar e tanto, que a minha mãe alugou o apartamento dela e foi morar no meu, para olhar os meninos. Então, o aluguel do apartamento dela ia para despesa lá de casa. Os meus irmãos faziam compra, supermercado. A minha irmã, toda oportunidade de feriado e férias, viajava com os 2, porque eu só trabalhava. Só trabalhava. Vocês são muito unidos Sa- até mu- hoje. Até hoje. Eu tenho um irmão que toda quarta-feira vai à feira e passa na imobiliária. Você pode ir lá toda quarta, tem fruta lá. Que ele leva para mim, porque ele sabe que eu adoro fruta, né? E ele fica preocupado que não dá tempo de eu fazer nada e tal. Toda quarta, pode passar lá, tem fruta, sabe? Então, nós somos muito unidos. Isso foi muito importante para que eu tivesse equilíbrio emocional para cuidar dos pepinos, né? Muito bacana. Foram muitos. Muitos, muitos. Aliás, a gente nunca conta tanta coisa, assim, para não dar um clima, sabe, assim, às vezes de drama, e a pessoa fala, não é possível. Mas é verdade. Não, e a gente Foram gosta de falar muitos isso problemas, porque muita muitos. gente vê a gente hoje na rede social, principalmente, né, e vê a Souza Gomes com um marketing bacana, com uma visibilidade gigante, e acha que as coisas aconteceram da noite pro dia, né? E acha que não, eles sempre foram bem de vida, né? Roberto morreu e deixou eles bem, e aí agora eles ficam só gastando dinheiro na rede social, inventando moda na Souza Gomes, né? E a gente gosta de falar isso muitas vezes porque para mostrar que o buraco é mais embaixo e que dá para começar de novo, e que dá para começar do zero, que dá para começar do negativo, né? Então é muito mais para inspirar uma história real do que de fato falar, pô, não, foi fácil. Não, cara, não foi fácil. Foi... Então você está no podcast certo, que é isso que Não a é? gente quer, né? A gente quer gente que foi além do mais, né? O nome do episódio a gente buscou, quando eu lia e ouvia a história de vocês, era a ideia de entender que é possível se reinventar. Vocês são pessoas que se reinventaram. Você, Norma, se reinventou Uhum. de dona de casa. Isso é um grande baque para a empresária. Nossa. Seus filhos se reinventaram para poder estar te apoiando. E a empresa, que a gente vai chegar daqui a pouco nesse ponto, que eu quero muito falar sobre isso, continua no DNA se reinventando. Ao tempo inteiro se adaptando, se renovando, né? E isso parece que está dentro do DNA de vocês. E sabe o que foi legal também, o meu treinamento de dona de casa? Que dona de casa, ela normalmente, né, sabe administrar a casa. Isso ajudou muito. Porque uma grande tacada que eu acho que eu tive, no caso, na época, né, é sair da São João, que o aluguel era alto, ir para uma sala na Rua Alfred, que o aluguel eu fiz uma economia enorme, né, e reduzir o custo de muita coisa. Isso foi legal. Foi uma coisa que eu falei, gente, eu acho que foi a maior sacada, né, daquela época que eu tive foi isso, de sair dali, que era muito caro, tipo assim, era R$ 1.500 e eu fui para uma sala não chegava a 500 na época o aluguel, É sabe? um terço, né? Mas Acho que a proporção era maior do que Era isso, maior, né? Era maior do que isso. não lembro, Era- eu sei que foi muito bacana e também muito bacana a credibilidade que eu já inspirava, porque foi lindo o dia que eu fui alugar aquela sala, que o Dr. Nilton Mariano da Cordial
Eu falei, doutor Nito, meu problema é que eu não tenho fiador. Mas a senhora precisa de fiador para quê? Ah, Nunca esqueci isso. Nunca. e tem também, você foi em todos os credores renegociar, né? Tipo, Todos. eu vou pagar Pode agora. esperar que eu vou pagar. Entendeu? Eu tinha uma planilha anual, né, gente, que eu mesma fiz, que das coisas que eu tinha que pagar. E teve uma pessoa também que foi muito bacana, que quando eu liguei e falei, olha, estou ciente, né, dessa dívida, e o Roberto me disse que não tem nenhuma promissória assinada com você, mas eu quero que você saiba que eu sei. Aí chorava ela do outro lado e eu de cá no telefone, que ela falou, eu não acredito isso, que ele lembrou disso. Nós estávamos saindo para pegar o avião em Barbacena, né? Para ir para São Paulo, isso de madrugada. Quando ele me chamou na cozinha e me falou isso, eu devo tanto a fulano, não tem nada assinado. Aí, quando eu voltei e tal, aí eu fui avisá-la, né? E ela falou, não, o dia que você puder, quando você puder, você me paga. E as coisas vão encaixando, sabe? Foi muito bacana. Sou eu, Diogo, chorando. Isso, não sei se o Diogo, não sei se ele lembra disso. Lembro. Quando eu voltei, que eu um dia fui ao banco, a Nespa, já tinha conta lá. Fui lá para saber como estava a situação, né, e tal. Aí lembro o nome do gerente que me atendeu, o Tércio, e eu com a mão aqui assim na mesa, e lágrima pingando assim na mesa. Eu falei, você me desculpa, eu vim aqui saber que eu não entendo nada. Eu não ia em banco, gente. O Roberto me dava tudo na mão, né? Então, não ia em banco. Aí, ele falou assim, dona Norma, na conta mesmo, tem R$ 114,90. Mas, eu não sei se a senhora sabe, o senhor Roberto tinha um seguro de vida. Desses, né, que o gerente vai te oferecer e tal. Eu não sabia, não. De quanto que é o seguro? R$ 30 mil. Era o valor da promissória que eu tinha que pagar. Nossa. É uma Cheio de- engrenagem. Engrenagem. É. Vai, as coisas Não, vão e caminhando. vários sinais, né? Da vida, Mas do ela teve retorno. a sensibilidade de perceber. É. Esse é o nosso problema na Como é que é a frase que correria. tá na sua parede? Passa para o Passa mundo. todo mundo. Passa pelo mundo. Você vê a postura dela honesta com as pessoas. Colheita. Parece né? que o mundo vai retornando isso. E isso demorou eu receber, porque aí, como a causa da morte, né, foi hepatite, aí veio de São Paulo, né, perito, para pegar documento, para saber quando que ele teve essa doença, se foi depois do seguro, se foi antes, sabe? Uhum. Então demorou muito sair esse dinheiro, né? Mas quando saiu foi muito bacana e eu paguei a ela, fiquei com a alma em paz, né? Pra Então, seguir em frente. eu né? acho que tudo isso vai contribuindo para o seu merecimento depois das coisas que vêm para frente, né? Você me falou uma coisa que me marcou. Você aceita, você acolhe o que vem para você. E aí você pode chamar de se reinventar, de renovar, seja o nome que for, mas você consegue, você segue em frente. Isso faz total diferença no resultado que vocês escolhem hoje, né? É. Porque não adianta lamentar, não adianta chorar. Você tem um problema, você tem que resolver. Entendeu? E eu tenho um ditado que é assim, resolve logo porque ele vai crescer e te engole. É verdade. Não é? Boa. É verdade. E os meninos viraram empreendedores, né? Viraram outros grandes empreendedores. Eu vi, Diogo, que você também empreendeu fora da Souza Gomes. Cara, já tive fases durante a faculdade, principalmente, começou com uma matéria de marketing lá, que era fazer um evento, e eu já tinha alguns conhecidos nessa área, porque eu já era músico. Então, eu paralelo a Souza Gomes, lá... Você era músico? Sempre toquei cavaquinho, e gosto muito de música, e acabei, por causa dessa matéria, fazendo um evento da faculdade, e junto com algumas pessoas que já estavam na área, que são grandes amigos, a gente acabou empreendendo. Fui sócio de várias casas noturnas, fui sócio de bar, fui sócio fiz alguns eventos em Juiz de Fora e sempre tive muito envolvido com
com a música aí. Acho que e trouxe muita coisa disso para dentro da Souza Gomes depois. Eu ia te perguntar isso, porque você saiu do ambiente já construído, consolidado pela norma, né? E foi para fora para tentar coisa nova. O que você conseguiu? O que você trouxe para dentro da Souza Gomes? Desses desafios diferentes que você enfrentou ali? Cara, eu acho que assim, a música, a nossa família sempre foi muito musical, né? Todos os eventos no nosso sítio, final de semana, na época do meu pai, todos tinham música envolvida. Então a música, ela te gera um network muito forte, né? Um relacionamento com as pessoas muito forte. Então tinha várias épocas que eu era chamado para eventos, não era o Diogo para ir. Era assim, Diogo, vai ter um churrasco lá em casa, leva o cavaquinho, entendeu? Então o cavaquinho que era o convidado, eu porque estava com ele junto. A Desirê estava insistindo Pois é. Viu a Ele minha não moral, aguenta né? mais essa pergunta. A minha moral Ele não hoje é aguenta mais zero. esse convite. Eu falei, traz o cavaquinho. Pois Ai, é. não. Eu te contei, desculpa. Não, e aí, assim, esse foi um ponto muito interessante. Eu acho que o mundo do evento ensina muito para o mundo do empreendedorismo, porque envolve uma dinâmica muito rápida, você tem que se adaptar muito rápido, envolve um marketing de guerrilha muito forte, que naquela época era muito pouco usado no mercado imobiliário, a gente não tinha rede social, então a gente está falando de cartaz colado em poste, de lambe-lambe colado no muro, né, de um tete-a-tete muito mais perto do consumidor com uma panfletagem na porta de um colégio. Então eu trouxe muito isso para a Souza Gomes também na época. E eu acho que alguns eventos de entender que na época não se falava da forma que a gente vê hoje de gerar experiência para o consumidor, mas ao mesmo tempo você tinha que estar sempre inovando de alguma forma, fosse no jeito da bebida, fosse no jeito do evento, fosse na dinâmica da festa temática. Então, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma, eu trouxe muito isso para o negócio. E trouxe também todas essas pessoas que convivi lá durante os eventos o tempo todo para dentro do nosso negócio. Tenho muito orgulho de ter aprendido muito. Eu acho que o evento te deixa muito mais humilde no sentido de ter que lidar com diferentes tipos de pessoas. Então, eu conto isso direto, que eu adoro chegar num evento em Juiz de Fora e conhecer o segurança, conhecer o galera da portaria, conhecer a faxineira, conhecer o dono do evento, conhecer o músico que está tocando. Então, só o mundo do evento te dá isso, né? Então, eu sou muito grato a ter vivido de alguma forma nesse mundo aí e ter conseguido trazer isso para hoje. E boa parte do pessoal de evento hoje é cliente da Souza Gomes. Então, deu certo. Muito, muito bom. E você fala do slogan, né? Você não vende nem aluga nada, você vende uma experiência, não é isso? E esse clima organizacional que vocês implementaram na Souza Gomes, eu acho que é assim, de tudo, porque a gente estava conversando antes, processo, óbvio, você desenha, tem que implementar, é duro? Sim, mas está ali. Ferramenta está democratizada, mas você lida com pessoas. Esse clima organizacional é muito importante para o resultado final do seu negócio. Aí eu com as minhas citações, graças a você. Eu gosto muito do Peter Drucker. Ele fala uma coisa que para mim me marcou. O clima organizacional engole a estratégia, engole qualquer tática. Ou seja, você pode ter o melhor barco, mais tecnológico, você pode ter o melhor capitão, mas se a tripulação não tiver com você, essa nau não zarpa. E se zarpar, ela afunda. Porque o que afunda um barco é água dentro e não água fora. Isso que vocês conseguiram, para mim, é o ponto alto. Como? Primeiro, eu acho que vem de família também, né? A gente tem um emblemático recorte de jornal de 1982, que na época meu pai comprou a página do jornal, em vez de gastar o dinheiro com anúncio, ele botou só uma foto do time na porta da imobiliária e escreveu assim: o sucesso dessa empresa está no trabalho da equipe. Né? Então, assim, isso vem de berço, né? E a gente tem que conseguir, dizer, eu acho que não tem mundo mágico, né? Mais uma vez, as pessoas veem a gente hoje na rede social e acham que na Souza Gomes é tudo festa, que é tudo farra, que é tudo... A gente adora realmente viajar, comemorar, né? Mas, para isso tudo funcionar, eu acho que tem que ter primeiro um jogo limpo. E eu acho que antes de falar com termos bonitos que a gente fala hoje, esse jogo sempre foi limpo lá atrás. Quando a gente
estava literalmente abaixo da linha da água, com o pescoço afundando, e a gente tinha lá 4, 5 pessoas trabalhando dentro da imobiliária, eu já estava lá dentro, isso em 97, o jogo sempre foi limpo. Então, aquela velha história o líder tem que dar o exemplo, a gente sempre foi muito assim, e não porque a gente aprendeu isso na faculdade, é porque a gente era assim mesmo, né? E até hoje, a gente tem hoje 11 mandamentos na Souza Gomes, e o nosso 11º mandamento é aqui todos limpam o chão. E isso não é uma frasezinha de parede, é porque o dia que o bicho pega, ou que a copeira faltou, a Norma tá lá limpando o chão. E eu tô lá servindo um cafezinho, e o Vitor tá carregando junto comigo a maquete, porque a gente vai fazer o lançamento no shopping, e tem que levar a maquete meia-noite. Então, o exemplo arrasta. Isso não temos dúvida. Mas, o tempo todo, o jogo é limpo com o time. Cara, dá pra fazer? Dá. Não dá pra fazer? Não dá. Então, isso vai criando uma atmosfera positiva. É claro que no meio desse caminho, a gente teve ajuda de muita gente. A gente teve uma consultoria que a gente contratou em 2008 para ensinar a gente a trabalhar em família. Então, a gente começou a conseguir profissionalizar o nosso negócio, porque uma empresa pequena, ela tem muito mais tendência à informalidade. A gente passa 12, 14 horas dentro da empresa. Então, a gente tem tendência a essa informalidade. Quando é uma empresa pequena e familiar, a gente tem ainda mais essa tendência. Quando é uma empresa pequena, familiar, e que tem o filho assumindo o negócio, né, a chance de dar errado, se não tiver, primeiro, o patriarca, a matriarca, no nosso caso, dá essa liberdade para o filho, ter essa inteligência de dar essa liberdade. Segundo, da empresa entender qual que é o propósito dessa transformação e de ter um suporte que ajude você a desenhar isso. Porque hoje é muito fácil, é muito claro para a gente quem é o CEO da empresa. A Norma, desde que o Vitor voltou e assumiu junto com a gente, não tem nenhuma função estratégica, ou seja, administrativa, operacional dentro do negócio. O Vitor tem as funções dele, o gerente tem as funções dele, e isso é muito claro para a gente hoje, está desenhado, é muito mapeado. Mas lá em 2008, com 10 funcionários, não era, né? Porque era 10 contando com a gente. Então, era um samba do crioulo doido, né? Que a gente foi ajustando, então somando esse ajuste organizacional, ou seja, profissionalizando o nosso negócio, junto com... Aí é muito da cultura da família mesmo, né? Porque a gente fala hoje também muito em cultura da empresa e etc. E a cultura, ela tem a ver com a cara do dono, gente. Não dá para você ter uma cultura Google de fazer todo mundo da sua empresa um parque de diversões se você não é assim. Então, eu acho que a Souza Gomes hoje, ela nada mais é do que o reflexo do que somos eu, Norma e Vitor. E o que vocês são? Transparentes. Eu acho que resume. Não tem meia palavra com a gente, né? O que a gente se compromete a fazer com o time, a gente entrega. O que a gente fala, a gente faz, né? E a gente fala muito isso hoje porque o mundo está aí cheio de gente vendendo milagre na internet, tá cheio de especialista vendendo curso na rede social, mas não foi lá fazer. Então, curso de vender curso. É o curso de vender curso. É. E a gente não, a gente fez tudo, né? Por todos esses apertos que a gente passou lá atrás, a gente limpou muito o chão, a gente foi muito no banco, eu fiz muita foto de imóvel, eu fiz muita vistoria, eu fiz muito contrato. Então, isso a gente fala com propriedade do que a gente está buscando fazer. E eu acho que quando o grande negócio é conseguir encaixar tudo isso dentro de um manual de gente para você acertar mais desde a contratação. Porque muitas vezes também a gente está buscando uma pessoa por um currículo, mas essa pessoa não está alinhada com a expectativa do que sua empresa quer dela. E você só vai conseguir fazer isso se você souber o que você quer da sua empresa, né? Então, eu acho que esse é o grande segredo nosso hoje. Não tem milagre, não tem fórmula mágica, né? Tem conseguir aliar todos esses pontos e desenhar isso muito bem, para conseguir ter as pessoas certas que caminham junto com a gente. É um cotô, pão covô. E boa. quem vem com a gente? Muito bom. Muito bom.
Tem hora que tem que até parar pra pensar o que É o ele vai falar. TDAH, eu tô falando. Não, Depois vira meme. Não, vira eu gosto... meme. Tem É que coisas, você emociona. tem coisa que vocês falam que a gente tem que pensar, tem que tentar... Tem até aquela frase que diz, se você quer a sua vida diferente, né, você tem que se tornar uma pessoa diferente. A Norma fez isso. Ela queria uma vida diferente, precisou ter uma vida diferente, então ela teve que se tornar diferente. Você hoje, Diogo, me parece, vendo de fora, que você também viu que a Souza Gomes precisava ser uma empresa diferente para se destacar. E você começou a se tornar uma pessoa diferente. Porque você foi fazer palestra, hoje você faz palestra pelo Brasil todo, já é uma autoridade reconhecida no mercado nacional aí, na discussão, nos assuntos imobiliários. Você entende que essa mudança sua para a mudança do negócio, sua, do Vitor, né, que estão aí assumindo agora, é importante? Isso é uma realidade? Vocês estão se tornando diferentes para mudar o negócio? Eu acho que assim, a gente busca quebrar a Souza Gomes todos os dias. Porque o dia que a gente achar que a gente é muito bom, o dia que a gente achar que a gente chegou em algum lugar, a gente tem a tendência a estagnar. E aí talvez esse seja o dia que a gente comece a cair. Porque eu acho que o brasileiro, o empreendedor, por si só, ele tem isso já no DNA dele. E quando a gente é muito pequeno, a gente só tem duas opções. Fazer diferente e fazer rápido. E a gente começou isso muito lá atrás. Eu lembro quando, lá em 97, 98, eu comecei a fazer o marketing da Souza Gomes. E empresa pequena tem isso, né? Você faz o administrativo, faz o marketing, faz tudo junto. Puta, escanteio e bate Então, faz a cabeça pro gol. Gente, faz café. Enquanto as imobiliárias faziam boa. ali um anúncio de jornal no domingo e repetiam aquele anúncio a semana inteira, porque elas tinham 1, 2 páginas de jornal e a gente só tinha dinheiro para fazer 1/8 da página, a gente falou assim, poxa, a gente não pode fazer igual. A gente não pode se dar o luxo de repetir esse anúncio todo dia. E eu lembro direitinho, cara, sem a mínima chance de errar, durante, daí pra frente, pelo menos uns 2 anos seguidos, a gente deve ter feito um anúncio no jornal todos os dias sem repetir nenhuma vez. Caraca. Por quê? Porque a gente era pequeno, a gente não podia se dar o luxo de errar, e a gente tinha que tentar. Porque muitas vezes também, o empreendedor, ele se trava, ou ele chega num ponto de maturidade do negócio, que ele para de querer tentar. Porque Seria tá a bom. zona de conforto? A tal da zona de conforto, né? E a gente não se dá esse luxo mesmo. Primeiro, porque a gente está longe de chegar onde a gente quer chegar. Segundo, porque está dentro da gente. A gente inventa moda todo dia. Até brinquei outro dia, falei com o Guilherme Machado, que é um dos nossos mentores esses dias, e ele perguntou assim, Diogo, qual cargo que eu boto na Souza Gomes? Eu falei que agora, em vez de CEO, eu vou botar CIM, C-I-M. Aí ele falou assim, Diogo, o que é isso? Eu falei assim, chefe de invenção de moda. Que é mais legal do que CEO que inventaram, agora que tem que usar essas letras aí. Então, eu acho que isso começou muito lá atrás, de querer fazer diferente o tempo todo. E de não perder a oportunidade de ousar, de inovar, porque a gente não tinha muito a perder. A gente não tinha nada a perder. Nada a perder. Então, se a gente fosse rápido, se a gente fosse um pouco mais ousado, claro, isso dava muito mais trabalho. Em vez de eu ter uma agência que fazia um anúncio durante domingo para repetir a semana inteira, eu fui lá aprender o CorelDRAW para poder fazer meu anúncio do dia. Né? E usava a criatividade para isso. Dentro disso, qual que foi o seu gol de placa e qual foi, assim, uma derrocada? Ixi Maria. Pô, olha, eu acho difícil de eu falar um gol de placa, porque eu vibro tanto por todas as nossas vitórias. Todos os nossos, do mais simples projeto ao mais complexo, todos, eu acho que é nosso isso, né? A gente comemora do mesmo jeito. Então, cada venda que a gente faz na imobiliária, de uma vendinha de muito barata, a gente comemora do mesmo jeito. Tá ligado que eu não vou aceitar. Tá, mas vou te falar. Eu acho que assim, talvez como Diogo, como carreira, 2017, quando eu subi no palco pela primeira vez, para contar o que a Souza Gomes estava fazendo diferente, e quando a gente fala isso, de subir num palco de um grande evento nacional, para você falar da sua história, sabendo de tudo, porque por mais que a gente conte aqui,
só a gente sabe o que aconteceu. Né? Então, o orgulho de subir ali não era porque, Diogo vai virar palestrante, nada disso. É porque meio que falar assim, poxa, Eu cheguei. Venci. ele deve estar lá em cima vendo que a gente conseguiu. Que Entendeu? orgulho, hein? Então, esse é um ponto muito grande. Você pode começar. Não, eu brincava, eu falava isso. Eu falei assim, o Roberto deve estar revirando na tumba, assim, porque não deixava nem eu entrar na imobiliária. Quando eu falei, se ele me vê aqui, falava isso várias Então, vezes. sem dúvida, né? esse foi um ponto muito, muito legal. Né? Profissionalmente falando, quando a gente vê uma imobiliáriazinha de Juiz de Fora, do interior de Minas Gerais, em 2016, ganhando em São Paulo o prêmio de melhor site imobiliário do Brasil, concorrendo com gigantes. Por quê? Porque a gente foi ousado, porque a gente foi rápido, porque a gente acreditou em gente de Juiz de Fora, porque quem faz o nosso site, quem é o nosso programador, é um cara de Juiz de Fora. Então, isso tem um peso muito grande. Né? Pô, 2015, quando a gente mudou para a sede nova, poxa, uma coisa improvável de acontecer, que era lá a norma em 94, e inaugurar uma sede de 750 metros quadrados em pleno Itamar Franco em 2015, com um conceito inédito no país que foi copiado por centenas de imobiliárias depois, isso tem um prêmio. Mas aí se você me falar assim, Diogo, o melhor ultimamente, cara, receber o selo de reconhecimento do nosso time, de estar entre as melhores empresas para trabalhar desse país, mostra que são eles que fazem a diferença. Concordo. Segura essa, Roberto. Eu ouvindo a sua história, a gente vê que o seu palco inicial foi entrar na Souza Gomes, pela primeira vez. Foi. Talvez o palco do Diogo tenha sido essa de 2017, né? Ele chegar e ele, que é exatamente o caminho que um filho sucessor faz. Ele vai crescendo, talvez os seus filhos, quando se forem para lá, eles vão estar fazendo uma outra coisa. Vai estar, talvez, entrando em Nova York, abrindo a bolsa lá. Pois é. Abrindo a bolsa lá no IPO da Souza Gomes. Mas vai começar limpando o chão. Mas vai começar. Sem dúvida vai começar a limpar Vai no começar chão. limpando o chão. E a tacada que não foi de mestre, que frustrou, que deu, o famoso deu ruim. Ô, Desirê, Ai, que bom, obrigada. se eu te falar que não tem, você vai achar que é mentira. Mas, realmente, eu não vejo nenhum ponto nessa trajetória. Estou há 26 anos lá e não vejo nenhum ponto que eu fale assim, isso foi considerado um fracasso. Mas vou te falar por quê. Mérito da Norma, porque sempre tivemos muito eu e Vitor ali como os que queriam fazer e acontecer, e sempre teve ela muito pé no chão de falar assim, será que é hora de fazer? Vamos pensar? Vamos dar um passo de cada vez? Então, isso fez a gente sempre estar muito consciente do próximo passo. Quando a gente saiu da Souza Gomes em 2005, estudou a nossa próxima mudança para 2008, foi muito pensado. Foi quando eu saí da faculdade e falei assim, mãe, agora nós vamos mudar a imobiliária de lugar, vamos voltar a aparecer para o mundo. E voltamos. 2008, quando a gente desenhou, logo depois da chegada do Vitor, a gente desenhou a mudança para 2015 para a sede nova, foi muito bem pensado. Então, eu acho que essa mistura da ousadia com, muitas vezes, a lembrança da história de falar assim, cara, vamos esperar. Então, assim, é óbvio que a gente teve muitas derrotas nesse meio do caminho, a gente teve muita coisa que deu errado, muita coisa frustrada, mas também, como o nosso maior erro já tinha acontecido, que era a morte do pai lá atrás, nada abala a gente mais não. Então, é aprender com o erro e tacar pra frente. Então, a gente sempre foi muito assim, pô, deu errado, tá bom. E vira e mexe. Aí eu acho que eu, mais do que ela até, ela ainda sofre muito com um negócio perdido, com uma venda perdida e tal. E eu acho que eu fui meio blindado disso, de falar assim, cara, tá bom, amanhã a gente acorda e faz outra venda, né? Então, eu acho que não tenho como citar uma coisa catastrófica assim. E eu acho, essa é a grande sacada, porque até os erros te impulsionam. Então, assim, olha o otimismo do seu pai. De novo, hein, Roberto? Olha o otimismo. Não, amanhã a gente começa de novo. A versão otimista é ou você aprende ou você acerta. Você não erra, né? Você aprende ou você acerta. E amanhã o dia vai nascer do mesmo jeito e você tem que ir pra luta. Isso é da coisa da Norma. Era a frase dele, né?
Aliás, né? Qual que era a Ele frase era dele? tão otimista que, assim, igual hoje, assim, né? Chovendo, esse tempo horroroso, assim. E amanhã, por exemplo, tem um churrasco, uma festa qualquer. Fica tranquilazinha, amanhã o sol vai brilhar. Que Assim, show. E você é assim com seus Ele filhos? acreditava nisso mesmo. Ele não falava da boca pra Não, fora. ele acreditava. Piamente. não, era uma Ele coisa passou como se ele passasse 2 assim, anos. um recado lá pra cima, ó. Não me desmoraliza, não. Entendeu? E é bem uai. funcional. E você é assim com seus filhos? Que você é bem família, né? Sou, assim, eu sou otimista também, sem dúvida nenhuma. Talvez um pouco mais realista do que meu pai. Mas eu tento passar para eles esse otimismo, sim, da coisa que vai dar certo. Do pega e faz, vai e resolve. A gente não é muito de fugir de problema lá em casa, não. Até porque não tiveram chance. Né? Não tivemos muita oportunidade, não. O trem ainda não parou. Diogo, a Souza Gomes, ela é conhecida muito, você já deu uma pitada, né? Do marketing que vocês fazem. Vocês são pioneiros em vários eventos, em várias campanhas de marketing diferentes. E o que eu vejo olhando de fora, especialista de marketing a Desirê, ela pode falar melhor, mas o que eu vejo de fora é que o marketing é sempre voltado para o cuidado com o cliente. Não é um marketing de marca, não, é um marketing para cuidar do cliente. É um A cara dar um show, dar um ingresso para o show, dar uma festa, levar o cliente. Isso vocês entendem que é um diferencial de vocês? E isso é importante? Eu vejo vocês, o marketing dele é de experiência. Eles não vendem nada além de experiência. Eu acho que assim, eu brinco muito gosto que disso. experiência é o que o cliente sente. Né? Então, mais uma vez, nenhum processo acontece sozinho. Porque a gente estava brincando aqui que você é cliente da Souza Gomes, Sou. que você é inquilino da Souza Gomes, Sou. que já comprou com a Souza Gomes. Entenda bem, o marketing como propaganda, né? A Desirê comentou isso quando ela falou de sistemas aqui. Cara, um telefone bom hoje todo mundo tem para tirar foto do imóvel. Um site todo mundo tem. Um sistema legal é só contratar. Qualquer imobiliária tem, qualquer empresa tem. Então, o que a gente consegue se diferenciar? A gente se consegue diferenciar tendo, primeiro, um bom atendimento. Porque não adianta o marketing ser maravilhoso se quando você abrir minha porta, a sua experiência for ruim. Perfeito. Então, a gente hoje busca muito mesmo esse foco no cliente, que está tão falado, que está tão mencionado na mídia aí pelos grandes gurus, mas primeiro olhando para dentro. Tá? Então, primeiro a gente entende muito, e o Vitor fala muito isso nas apresentações dele, que o nosso cliente, primeiro, é o nosso colaborador, é o nosso corretor. Então, eles são nossos primeiros clientes, porque eles depois vão atender ali os nossos clientes juntos, nossos e deles. E o marketing ele vem só para coroar isso, cara. Então, a gente investe muito mais em posicionamento de marca do que em produto imóvel. Perfeito. Né? Eu quero muito mais estar envolvido com a sociedade de Juiz de Fora, seja ativando em um evento, seja participando de algum evento que eu consiga gerar naquele momento algum tipo de experiência para o consumidor, ou seja, num evento dentro da imobiliária, que a gente abre hoje a sede para empresários ou pessoas que organizam pequenos eventos fazerem dentro da imobiliária. Né? Então, a gente quer muito mais estar envolvido com gente do que anunciar um produto imobiliário. É difícil, muitas vezes, entender isso, porque quando você gasta dinheiro na propaganda de um imóvel, você consegue, muitas vezes, mensurar o resultado daquilo. Uhum. Né? Eu fiz um panfleto, eu tinha 10, gastei X reais, recebi X ligações de volta por causa do panfleto. Ok. Ou hoje, na rede social. No trabalho de marca, isso leva tempo, cara. Então você vê, nós estamos aí há 43 anos construindo isso. Por mais que a gente investisse muito menos nisso lá nessa época, 97, 94 a 2005, a gente entendia que isso era importante. E a gente muitas vezes fazia em escalas menores e de outras formas, que muitas vezes não está ligado a gastar dinheiro. Está muito mais ligado a pegar e fazer. Né? Então hoje a gente tem essa consciência de que lidar com a pessoa é mais importante do que anunciar o imóvel. E a gente vem colhendo, vamos dizer assim, isso
por causa de um trabalho feito há muito tempo, ou o tempo todo. Não adianta também fazer uma vez só, né? E tem que condizer com o contexto geral, com as pessoas certas, com o cafezinho que vai chegar, com a percepção de marca que ele teve lá fora de ser uma empresa bem estruturada e que lá dentro a recepcionista vai atender ele bem. De que o advogado que faz o contrato vai conversar com ele de forma humana. Ou de que na hora de resolver um problema da locação por uma falta de pagamento, vai ter alguém do outro lado ouvindo ele, não vai ser um robô que vai estar falando com ele. Então, isso tudo acaba somando para esse sentimento de experiência que a Desirê fala. Tem um exemplo, e isso não é merchan, não estou recebendo da Souza Gomes para falar isso, mas isso me marcou porque foi o meu primeiro imóvel, meu e da minha esposa, que a gente comprou com vocês. Quem fez todo o trabalho e a venda foi o Vitor, né? Nem conheço ele, só conhecia nesse momento. Mas eu comprei o imóvel de fundos e que estava construindo um prédio do lado do imóvel. Os meus fundos dava vista para onde eu queria. Quando eu cheguei, eu vi que tinha ali uma fundação começando. Aí eu falei, vai subir um prédio aqui. Poxa, ficou ruim. E aí, quando eu fui falar, eu imaginei que ia ficar um vão. Pode parecer uma coisa idiota, mas quem compra imóvel e vende sabe o que eu tô falando. Que ia ficar um vão pra rua. Uhum. Aí eu falei, aí a pessoa que tava, uma das pessoas que eu tava conversando, falou, não, vai ficar um vão. O Vitor chegou e falou assim, não vai. Pega o processo, olha, vai tampar totalmente a sua vista. Eu podia ali falar assim, pô, não quero. Acabou que a gente ficou, sou muito feliz na minha casa, ela é de fundos, eu tenho minha área, na nossa área, é maravilhosa. Mas eu achei essa posição dele tão honesta, que eu depois, como eu falei com a minha esposa, eu falei, olha, a honestidade que a senhora teve lá atrás, ele teve comigo. Não tô contando história aqui. Não, nós já tivemos um caso da Norma rasgar o contrato na mesa. Assim. Fala assim, não tô te sentindo confiante para poder comprar. Rasga o contrato, quando você estiver mais tranquilo, você volta que a gente vende. Isso foi verdade, Enquanto o corretor quase infartou. Não assina. Foi. E ele voltou? Não só voltou, como aí o corretor vendeu uma casa mais cara da que eu tinha rasgado o contrato. Olha a colheita. Eu falo, devolve, cara, nada é à toa. Devolve. E isso tá aí, assim, enfim, tá muito estampado na história de vocês. Muito. Saiu uma pesquisa agora, e a gente nem divulga ela tanto, porque às vezes as pessoas interpretam de forma equivocada, mas a gente tem falado dela em algumas palestras, em alguns eventos fora daqui. E o mais legal, Mariana, é que a gente não está preocupado, cara. E de verdade, o nosso objetivo é fazer um mercado imobiliário melhor. Melhor para o consumidor, quando a gente vai para a rádio tirar dúvida de ouvinte, quando a gente faz nosso canal de vídeo. Melhor para o concorrente, quando a gente está inspirando de alguma forma, ou que a gente está indo lá fora trazer novidades, seja para a cidade, seja para o mercado imobiliário. A gente se inspira em vários concorrentes nossos. E eu acho que, assim, a gente está muito mais preocupado da porta para dentro com essa constância e com essa consistência que a gente vem construindo no nosso negócio. Uma incorporadora de fora está vindo para Juiz de Fora, contratou uma empresa de São Paulo para fazer uma pesquisa em Juiz de Fora, e a pesquisa dela não era sobre a maior imobiliária, não era sobre quem mais vende, até porque eu não sei quanto que meu concorrente vende, eu não tenho acesso a isso, nem quero saber, me importa quanto que eu vendo. E ela fez uma pergunta na pesquisa que impactou muito a gente. Foi talvez um dos dias que a gente tenha ficado mais emocionado ultimamente aí, que a pergunta dela foi o seguinte: quais as imobiliárias que você mais confia em Juiz de Fora? Então a gente veio lá de baixo para cima com 5%, segundo lugar 16%, e a Souza Gomes ficou em primeiro lugar com 37%. Nossa, então parabéns. Isso mostrou pra gente o quanto que esse trabalho de marca, aliado a essa consistência que a gente se propõe a fazer, gerou um resultado positivo que muitas vezes não é mensurável numa campanha de atração de lead, de novos clientes, etc. e tal. É a transparência, é rasgar. O dia a dia, é a verdade, é estarmos lá por inteiro todos os dias, que nós estamos lá todos os dias. E vocês vendem sonho, né? Vocês não vendem uma caneca. Toma aqui, vai para casa. É um valor agregado muito alto. Na maioria das vezes é o maior bem que a pessoa vai comprar. Muitas vezes é o único. E aquela coisa que até há pouco tempo era intangível, ela consegue. É o sonho. Meu apartamento, eu sei disso. Minha família não tem casa própria. Eu lutei para conseguir, e quando eu consegui através lá da Souza Gomes, e eu tive
essa fala dele ali comigo, sou advogado, tô ligado nas maldades do dia a dia, a fala dele me conquistou. E eu não era o cliente de vocês. Quem era o cliente era o vendedor. Aí hoje, falando contigo aqui, você falou... Os dois são clientes. Os dois são clientes. É claro. E essa honestidade é maravilhosa. E o vendedor ficou cara, puto. E o Vitor chega a ser Ele até assustou. bravo, né, Ele Diogo? assustou, ele olhou assim. Olha. Eu só tive com essa vez, ele é mais ali. Ele é bravo. O vendedor olhou assim pra ele e falou: não tem não. Olha lá. Olha direito, não tem não. Aí ele conseguiu a planta do imóvel que tava fazendo do lado. E me mostrou. Porra. Assim, pra mim isso aí foi ótimo. Ele não é bravo, ele é justo. E uma das coisas que ele fala que eu concordo com ele, porque advogado muitas vezes ele quer mostrar serviço pro cliente dele e vem com um advogadez muito pesado ou vem mudar uma cláusula só para parecer que ele está alterando ali. Mas também eu concordo que tem muita imobiliária imatura, que faz um contrato de qualquer jeito, que não preocupa com os dois lados da moeda e que enfim. E uma das coisas que o Vitor fala direto, ele chega na nossa sala e porra, olha que legal. Um advogado tal, um cliente tal, levou o contrato para o advogado ler. E o advogado falou: é da Souza Gomes? Pode assinar. Ó. Isso acontece não é uma vez, né? Isso todo dia, orgulho graças a danado. Deus. São seus Então, 37%. isso é bacana. Muito bacana. Né? De confiabilidade. O cara falar assim, É. não, cara, é da Souza Gomes, pode confiar. E é isso que é valor pra gente. Isso vale muito mais do que uma comissão. Muito bom. Entrando um pouco mais na questão imobiliária, a gente está aqui para contar um pouco da história de vocês, mas também pegar um pouco do conhecimento. Mentira. É curiosidade de perguntar. Como é que vocês enxergam hoje o mercado imobiliário nacional? Quando eu convidei o Diogo, eu fiz para ele uma afirmação e ele me corrigiu na hora. E eu fiquei, opa, tá certo. Que eu falei que a nossa região estava uma região com muita dificuldade financeira, que eu tenho visto muitas lojas fechando, muitos imóveis abertos. E aí ele veio com dados me mostrando que não, que tem aí uma possibilidade. Que tem, na verdade, um crescimento de busca, de construções e etc. Como é que vocês veem o cenário atual imobiliário? Juiz de Fora, as pessoas às vezes pensam, né, que vê qualquer situação, tá com problema, o mercado tá ruim. Sempre foi assim, altos e baixos, sempre, né? E eu não acho, não. Eu acho que tanto o sonho da casa própria está cada vez mais em evidência, os investimentos, porque é o investimento mais seguro, sem dúvida, né? E mineiro, então, tem muito essa coisa de ter, né, uma carteira de imóveis que só o que está ali na terra fixo que é seguro, né? E a gente não vê isso, não. A cidade, eu noto muito pelo trânsito. Olha como a cidade cresceu. Olha quanta gente de fora mudando para cá, né? Por transferências, né, de uma empresa ou outra, ou de advogados, fórum, juízes. Sempre nós temos com clientes novos para alugar, que acabam comprando. Alguns ficam tão felizes na cidade que acabam ficando aqui definitivo. E Juiz de Fora tem né? isso, Porque né? Juiz de Fora é acolhedor. Tem uma rede de saúde, hospitalar, médicos, espetacular, né? A rede de ensino, excelente, né? Na época agora de vestibular, você vê o movimento que fica na cidade. E tem muita gente da região, da Zona da Mata, que gosta de investir aqui, exatamente porque aqui aluga muito imóvel também para a turma que vem fazer faculdade. Não, e tem gente Né? da região que tem... Igual a gente tem casa de praia, né, tem gente do interior aqui em volta que tem Juiz de Fora a casa de final de semana. E às vezes não é uma grande verdade. igual a gente tem, é um apartamento que vem para a cidade, Pra por causa do cidade. shopping, por causa do Pra entretenimento da cidade. Então, eu acho que assim, primeiro a gente sempre está falando do mercado de Juiz de Fora, que é o mercado que a gente conhece. Perfeito. Claro. Tá? Então, não temos dúvidas que existem ciclos de crescimento mais exponenciais. Não temos dúvidas que temos momentos de baixas, de lançamentos imobiliários, por exemplo.
Então agora a gente vive um ciclo de baixa de lançamento, porque o mercado um pouco mais retraído, pós-pandemia ainda cultivando, com mudança de governo, com aumento de taxa. Então muitas construtoras seguraram empreendimentos para esperar a valorização e lançar na hora certa, e isso acaba impactando no aumento da venda dos imóveis prontos ou dos usados, né? Muita gente que tinha poder de compra antes da pandemia, por causa do valor dos imóveis, não tem hoje mais, passam para locação. Então, a gente vê o ciclo da locação aumentando, o ciclo da locação aumenta, a gente consegue valorizar mais o valor do imóvel de aluguel, começa a faltar imóvel de aluguel, principalmente de um certo nicho, o investidor começa a entender isso como positivo, começa a investir nesse tipo de imóvel para alugar, começa a faltar estoque do pronto, a construtora anima a lançar de volta. Então, são ciclos, né, que acontecem o tempo todo. Mas o que a Norma falou, né? Eu acho que é muito interessante a gente pensar o seguinte, cara, Juiz de Fora tem muita coisa legal acontecendo. Tem muita gente boa, tem muita empresa grande, tem muita empresa anônima que você não ouve falar porque não está no circuito social ou porque gera renda aqui, mas nem clientes em Juiz de Fora tem. Nós temos grandes casos desses. Temos um amigo nosso agora que vendeu a empresa por milhões, que tem mais de 100 funcionários em Juiz de Fora, não tem nenhum cliente aqui praticamente. Verdade. Né? Então ele não está nesse circuito da mídia digital, porque o negócio dele é outro, mas está aqui gerando emprego, gerando renda. Então a gente, como tem uma base de dados muito grande e uma série histórica muito longa, a gente percebe nitidamente o quanto que a cidade valorizou, o quanto que a cidade cresceu, o quanto que, desmistificando que todo mundo fala, aqui rola dinheiro sim, aqui tem muita gente investindo sim, né? E muito acima da média de boas cidades do mesmo porte. Eu acho que a gente tem que parar com esse coitadismo e ver Juiz de Fora por outro ângulo. Porque, na verdade, né, na verdade, não fica nem... Eu nunca vi o mercado, você falou assim, ele está parado, estagnado. Não. Às vezes ele está menos movimentado, mais movimentado, né? Mas é uma coisa que você tem que morar. Então, você pode comprar maior, menor, apertou, vende, né? Comprei para alugar. Teve uma morte na família. Casa separa, morte na família, vem inventário. Quer dizer, são tantas histórias que envolvem mercado imobiliário que falar que está parado, isso nem os históricos antigos nossos, lá de jornais da época do Roberto, não vai baixar também não. Nunca vi. Nunca vi. Mas você pode abaixar quando, claro, alguém que está apertado ou que precisa vender com urgência para resolver alguma coisa. Né? Mas é um mercado constantemente ativo. E eu tenho uma dúvida minha. A sua pode, né? A minha é curiosidade. A sua óbvio. Depois, principalmente pós-pandemia, o e-commerce, como é que ficam os imóveis comerciais? Dizer, eu acho que também são ciclos. Hoje, inclusive, a gente viu uma reportagem muito bacana de uma alocação milionária fora do país de uma empresa que apostava em home office e desistiu do home office. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado, que nada é para sempre, né? Então, a gente teve a fase pandemia, tivemos muita tendência do home office, temos muitas empresas que já mudaram para o híbrido, mas também temos muitas empresas que já abandonaram o off. Mas e o e-commerce? Não, o e-commerce é óbvio que ele vai impactar. Mas eu acho que os modelos de negócio vão mudando. Então, o grande magazine que tinha o estoque na cidade, ele passa a não ter o estoque na cidade porque a logística hoje está muito avançada. Mas ele continua tendo o seu ponto de venda, talvez até maior do que antes, porque ele precisa agora gerar essa experiência que você falou. Então, o jeito de ver a geladeira vai ter que ser mais experiencial para você poder ir comprar na internet. Ok. Muita gente fala da história do tênis, né? Você vai comprar um tênis online, mas às vezes você vai lá na loja experimentar ele antes para ver se ele serve, né? Os bancos estão mudando a forma de se relacionar com o cliente, né? Teve um banco agora que inaugurou uma mega loja dentro de um shopping de luxo em São Paulo, que é só um ponto para o cliente passar e tomar um cafezinho, para ele poder fazer uma reunião online. Então, assim, a gente teve na pandemia lojas de
lá 60, 80 metros quadrados que fecharam e que alugaram um galpão de 200, porque ele precisou investir no delivery. Então, essa mudança de comportamento, ela é normal no mercado. É claro que ela foi exageradamente grande na pandemia, porque foi um pico de mudança muito rápido, mas eu acho que é uma tendência que veio para ficar, não tem dúvida, o e-commerce veio, o home office veio, mas ele vai gerando outras formas de ocupação nos imóveis comerciais, não tenho dúvida disso. Eu não suporto home office. Deus me, eu também não. Também não, Também porque não. eu preciso ver gente, preciso de contato físico. Também não é uma moda que me pegou. Não, nem híbrido. André adora híbrido. Eu não gosto. Você gosta de fazer em casa, André? Mesmo na pandemia, né? A gente fala estava sério. fechado, mas eu saí para atender. Na pandemia, meus filhos ficavam pé da vida, que eu me arrumava inteira de salto alto e ficava andando pra lá e pra cá. Porque trabalhar de pijama, mas nem morta. E a sensação que sabe que você não produz. Que você não acordou Não ainda. acordou, que você tá até sujo. Ah, não gosto. A Desirê falou das curiosidades. Eu tinha preparado aqui 3 perguntinhas mais simples, que são perguntas que muitas vezes uma pessoa tem, né? E eu acho que vale a pena, às vezes, usar o conhecimento de vocês para isso. Então, uma seria assim: quais as principais dicas que vocês dariam para quem vai comprar o primeiro imóvel? Corretora tem que responder. A primeira é procurar a norma. Vai na Souza Gomes, procura Vai a na norma. Souza Gomes, Aí depois, me procura. Esse é a primeira, para os espertos. Aí vai para pro quem resto. quer Mas uma como venda nós honesta. estamos num podcast falando pro mundo, entendeu? Eu acho que quando você vai comprar, primeira coisa, eu acho que você tem que saber o que quer. Até mesmo para que você consiga passar para o corretor que for te atender o que você está sonhando, o que você quer de verdade, porque tem muita gente indecisa. E aí o corretor também fica inseguro. O corretor tem que ser muito perspicaz para poder, quando o cliente está confuso, ele sentir detalhes e mostrar várias opções até eles encontrarem o ponto em comum. Mas eu acho isso, ele tem que saber o que ele quer e qual condição que ele pode pagar, qual o valor que ele pode pagar, porque tem muito sonho que fica muito além. Então, coisa mais real, mais pé no chão, eu acho que ele tem que estar ciente disso. Eu acho que quando a gente fala, às vezes parece que a gente está puxando a sardinha para o nosso lado, quando a gente fala de estar junto de um corretor de imóveis, mas tem alguns dados interessantes. Boa parte das vendas que a gente faz hoje, por exemplo, o imóvel não chega nem a ser anunciado, né? E boa parte dos clientes que entram por causa de um anúncio de um imóvel A, compram um imóvel B. Porque o corretor ele é o profissional treinado, muitas vezes porque ele sabe da informação primeiro, desse imóvel que nem entrou para venda. E muitas vezes porque ele consegue fazer exatamente esse entendimento da conexão entre a sua busca ideal e o seu potencial, seja de pagamento à vista ou seja de financiamento. Então, sem dúvida nenhuma, a chance de se fazer um bom negócio com um corretor de imóveis ali, claro, bem capacitado, é muito maior. Bacana. E que ouça, né? Porque é muito importante você ouvir o cliente, prestar atenção. O bom vendedor é o que ouve. Mas a sua dica é para o corretor, não para o cliente. O corretor que eu estou falando. É importante. Porque É o seu outro cliente. é o que o Diogo estava falando. Muitas vezes procura A e você vende B, porque se você estiver muito atento e prestar atenção, você vai descobrir nas entrelinhas que não é aquilo que você me pediu que você quer. Aí, lógico, vai do corretor ter essa até uma pergunta. sensibilidade para levá-lo. É isso que eu acho que É isso que você quer? eu acho que Entendeu? isso é que traz a credibilidade e a Viu segurança que a na minha hora de pergunta foi comprar. boa? Olha só a quantidade de Eu informação achei- boa. até parece. vai. Vou perguntar mais uma. Se eu tenho um Me mata de imóvel, vergonha, não. se eu tenho um imóvel e eu quero vender esse imóvel, quais as principais dicas para a pessoa que quer vender o imóvel? Leva lá. Eu acho que assim, Além de levar na Souza Gomes, procurar a norma. ter uma boa
preparação desse imóvel para venda é fundamental. Então, assim, mais uma vez, só um profissional do mercado imobiliário, seja aí no caso o corretor ou a estrutura de uma imobiliária, que vai conseguir, primeiro, precificar esse imóvel de maneira correta no mercado. Porque muito diferente do que a maioria acha, uma avaliação certa pode resultar numa venda muito mais rápida. Então, tem essa história do o brasileiro gosta de um chorinho, e a gente não acredita muito nisso na Souza Gomes. Vou botar meu imóvel por 40% a mais porque alguém vai fazer uma proposta. Desculpa, ninguém vai nem olhar seu imóvel. Né? Então, Boa. o imóvel tem que estar bem preparado para ser vendido, e aí temos várias técnicas para isso, seja de limpeza, de fotografia, de forma de anunciar, de forma de divulgar, até o marketing que a imobiliária faz para poder atrair, fazer essa conexão entre a pessoa que está vendendo e a pessoa que quer comprar, porque ela tem que encontrar esse imóvel em algum lugar. Né? Então, essa divulgação é fundamental. E aí, mais uma vez, a precificação ajuda muito, porque quando você tem um pico de visibilidade ali, entrando mais tecnicamente no marketing, no início da jornada, que você está bem precificado, a sua chance de venda rápida é muito maior. A ideia de... Pode falar. Porque a gente está chegando ao fim, né? E eu não vvou terminar sem fazer uma pergunta. Não, deixa eu tirar a dúvida final, que, Uhum. na questão de venda, aquela pessoa que quer, na verdade, de compra, né, que quer comprar para investimento, tem alguma dica bacana também? Cara, difícil da gente responder rápido assim, mas tem que entender o que é um investimento para a pessoa. Uhum. É investimento para o imóvel valorizar a longo prazo? Uhum. É investimento para rentabilizar só com aluguel? Né? Porque aí a gente tem várias formas. O investidor tem o dinheiro para investir ou ele vai financiar para investir? Né? Então, mais uma vez, estar bem assessorado para entender que muitas vezes essa historinha do quanto que é o retorno da alocação? É 0,3%, é 0,5%, é 1%, mas a aplicação dá mais. Poxa, dá mais primeiro se você tiver o dinheiro, que às vezes está comprando financiado. Então agora a gente tem um apartamento que a gente acabou de entregar agora, um prédio que arredondando aqui, ele tem uma parcela de 2.000 e que aluga por 1.000. Então o retorno sobre o investimento é 50%. Perfeito. Porque eu estou gastando 2 e ganhando 1.000, não tem essa história do 0,5. Eu tenho 200 para comprar? Poxa, beleza, vamos fazer conta de outro jeito? Tem como melhorar esse seu retorno? Qual que é o potencial de valorização desse imóvel? Em quanto tempo? Isso somado à rentabilidade da locação vai dar um percentual X no tempo. Então, são muitas variáveis para poder entender qual que é o melhor investimento para aquela pessoa. Não, Basicamente, excelente. entender o propósito. O que a pessoa quer, né? Não, excelente, foi meu momento de informação. Tá bom. Aqui, o que você falou que todo mundo já sabe, né? Tudo da Souza Gomes e tal, mas você hoje é um mentor no segmento, né? Você estava falando, isso que eu quero saber, que você me conte a história. Você estava falando que você dá uma imersão de 2 dias para pessoas, para imobiliárias, né? Donos de imobiliários, é isso, não é? Isso. E a pessoa vendeu o carro para fazer essa imersão. Isso que eu quero saber. Já tivemos casos inusitados como esse. A gente tem percorrido aí algumas cidades falando um pouco de mercado imobiliário, nos principais eventos do mercado imobiliário, desde lá dessa palestra de 2017 que eu contei aqui. E a gente quis se desafiar, há um tempo atrás, de poder mostrar para as pessoas que tudo que a gente fala no palco, seja eu, seja a Norma, seja Vitor, seja alguém do nosso time, igual o Fábio agora vai estar num grande evento em São Paulo, falando num painel de corretores de imóveis, é exatamente mostrar que tudo aquilo é verdade. Né? E mostrar para o gestor de uma imobiliária como que os processos funcionam na prática. Não dá para a gente falar isso num podcast de 1 hora, não dá para falar isso numa palestra de 40 minutos, mas dava para a gente poder trazer pessoas para cá para falar o seguinte, cara, a gente faz assim, 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 assado. E como o Vitor fala sempre, nós não estamos te ensinando um milagre. Nós estamos te falando como que a gente faz e que está dando certo. Pode ser que o jeito que você aplique não dê certo, mas para a gente está dando certo. E aí, a gente tem trazido, fizemos a 4ª turma agora, com gente do Brasil inteiro. Já tivemos gente do Acre, já tivemos gente do Sul, já tivemos gente de Brasília, já tivemos gente do Mato Grosso. Então, é um grande desafio, né? E uma grande responsabilidade
da pessoa que está investindo seu dinheiro ali, muitas vezes, Vendeu o carro. que ele não tem, Aham. igual a gente não tinha lá atrás, mas porque a gente acredita verdadeiramente que ela pode sair daqui transformada no sentido de economizar bons anos por causa das práticas que a gente vem construindo aí de processos, de marketing, de gestão. E depois da imersão, você continua mentorando eles. A gente continua por um prazo ali em contato com todos eles, auxiliando no que eles precisam para a hora da Então, implantação do processo. Juro que você lá. me conta depois como é que foi a performance desse que Conto. vendeu o carro. Não, tivemos vários casos. Agora a gente estava em São Paulo e foi muito legal a gente encontrar com um deles lá e falando assim, Diogo, poxa, ter ido na Souza Gomes mudou a vida da minha empresa. E isso vale mais do que qualquer grana, cara. E às vezes muito é legal. coisa simples, né, Diogo? Não é nada... Às vezes é só encorajar ele a fazer o que ele já queria. ele já... Exatamente, porque às vezes tem medo, não quer, né? E nem sempre são coisas mirabolantes, não, coisas simples, né? Por isso a importância deles ficarem o dia inteiro na nossa rotina, vendo realmente tudo do jeito que acontece, né? Para certificado que a Sem- gente fala sem é maquiagem. verdade. Sem maquiagem. Sem maquiagem, é mesmo. Gente, quais são as novidades aí que a Souza Gomes tem pro futuro aí, pra vocês podem dar uma palhinha pra gente? Rapaz, nossas novidades acontecem tanto da noite pro dia que a gente não tem muita novidade para contar de longo prazo, não. Mas estamos planejando aí um 2024 bem positivo. Temos vários lançamentos das construtoras parceiras que a gente gerencia por vir. Temos bastante co-branding da Beta, né? Temos aí provavelmente algo ligado a pets, temos algo ligado Olha. à comida japonesa. Então vem alguns produtos da Beta em parceria com empresas de Juiz de Fora, sem dúvida nenhuma, E para depois 2024. cerveja do Mr. Tugas. Cerveja do Mr. Tugas, poxa, foi um grande parceiro, a Tugas Beta. É aquela coisa do vender sem vender que a gente estava falando, é você pensar que hoje você vai num mercado gourmet igual o Colina e tem a cerveja de uma imobiliária à venda. Né? Olha isso. Isso é percepção de marca e não propaganda de um imóvel dentro de um estabelecimento. É benchmark mesmo. A Souza Gomes mostrou aqui hoje, através de vocês, a frase que eu te falei antes. Vocês não cuidam de imóveis, vocês cuidam de pessoas. E isso as pessoas que trabalham com vocês, e as pessoas que compram com vocês, as pessoas que vendem com vocês. Parabéns por isso. E é o futuro. Obrigada. porque São as pessoas. As pessoas estão esquecendo das pessoas. É. E eu acho que a fórmula do sucesso Cuidar é essa de empatia. gente. É se colocar no É. lugar do outro. Mas a gente tem que ir finalizando, né? Vamos. Vai Obrigado. o centrado, finaliza, manda apertar, sininho, clica aqui, segue lá. Vai. Dá tudo de Ela si. sempre deixa treinamento pra mim porque ela não consegue falar o que tem que falar. Entendeu? É isso, eu não sigo, não consigo. seguir Então, o gente, roteiro. ó. Esqueceu. Se você tá aqui ouvindo a gente pelo YouTube, segue a gente, compartilha, dá o like, curte. A gente tá nesse começo dessa jornada. A gente tá. Você está aqui até agora. Curte lá, porque você está ouvindo a gente até esse momento. Merece, a gente merece. Merece ser curtido. Você merece, eu também. Boa, obrigado. Te ajudou. E a gente também tá no Spotify, tá nas outras mídias digitais de áudio, vídeo. Essa conversa vai ficar lá. Se você tiver alguma dúvida que quiser compartilhar com a Norma, com o Diogo, deixa lá que a gente passa para eles. E é isso. Onde que a gente pode encontrar vocês na internet? No Instagram, nas todas as redes sociais. Arroba. Né? Diogo Souza Gomes, Norma Souza Gomes, Souza Gomes Imóveis. Então é fácil de achar a gente. Bacana. Desirê. Eu @Desirê_Cury. Normalmente eu esqueço também, mas Desirê é o nome mais fácil. Eu falo para ela que é importante falar, porque quem tá ouvindo, eu ouço muito podcast. A pessoa pega pelo áudio, né? Sim. E daí é bacana ouvir. E tem que colocar o sobrenome, porque eu prefiro ser tratada só de Desirê. Eu acho que tem mais a minha cara. E eu, pelo Mariano, @Mariano Miranda, Aí, BR, claro. no Instagram, aqui no nosso canal da Além do Mais, _podcast, você encontra a gente. E agora eu quero finalizar. Agradecer demais por vocês terem vindo, que é o que eu mais gosto de fazer. Porque compartilhar o que vocês compartilharam com a gente, abrir o coração, Foi muito bonito. é lindo.
é lindo porque você vai inspirar alguém lá que pode estar desesperado ou que está sem confiança. Enfim, eu acho que o poder que a gente tem da comunicação é justamente mostrar para o mundo os erros, os acertos, e que a jornada de vida é o sucesso profissional, sim, mas é o sucesso de vida, de família, de união. Isso é que é o alicerce que leva ao sucesso. Muito, muito obrigada de coração. Obrigada também. Você sabe o quanto é difícil para mim, você sabe que eu sou muito reservada, muito tímida, mas além do mais, vocês são encantadores. Obrigado. E é difícil resistir, né? Obrigado. Essa aqui é difícil. Obrigado. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado pelo convite e até a próxima. Valeu. Obrigado, gente. Valeu.